Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão. Vamos fazer algumas leituras aqui a respeito de exortação, né? Porque o crente tem costume de dizer, não julgues para não ser julgado. E não é bem por aí, o não julgues para não ser julgado na mesma medida em que vós julgares, serás julgados. O que o Senhor quer dizer? Que se nós formos exortarmos os nossos irmãos, naquilo que ele está errado, naquilo que ele não quer um conserto, que ele não está enxergando que é pecado, para edificar, para ajudar a salvação dele, nós podemos sim. Mas se formos querer ser mais superior do que eles, fazendo com que ele se sinta envergonhado e a gente se colocar numa posição maior, a Bíblia vai nos dizer que a trave, a árvore, o galho que está em nosso olho é maior do que o cisco do que está no olho do seu irmão. Mas devemos sim exortar para edificação, mas só podemos ter base nisso se lermos as Sagradas Escrituras. Então vamos começar aqui por 1 Coríntios 5, versículo 3, aonde que fala aqui nessa Bíblia o julgamento do pecado. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Aqui não contradiz, como alguns pensam, as instruções de Jesus para o julgar, Mateus 7, 1, 5, que é aquilo que eu estava explicando. Nesse caso, Paulo está julgando uma ação, como todos os crentes são chamados a fazer, ou seja, o fruto, Mateus 7, 15, 20. E dando continuidade, fala assim: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, refere-se a Cristo como cabeça da igreja. Juntos, vós, fala da autoridade da igreja local. E o meu espírito, Paulo está ali em espírito, embora não pudesse estar ali em carne, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade está no nome e no poder, está na pessoa de Cristo. Isto reconhece totalmente como cabeça da igreja. Seja entregue. Olha só, irmãos, é muito difícil ver um pastor pregar isso. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mas espera aí, se um crente falar assim, eu te entrego a Satanás, está dizendo que ele é demoníaco, que ele não tem Deus na vida dele, que ele não tem Jesus, que ele precisa do amor. Mas irmãos, é bíblico. 1 Coríntios 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que não é para lançar ele no inferno, muito menos colocar ele para fora da igreja. O que está cometendo um pecado de incesto deve ser o que? Corrigido, deve de ser exortado. Refere-se a parar totalmente de orar por essa pessoa. Mas peraí, irmão, como é que eu vou parar de orar por essa pessoa? Vocês vão entender. E pode ser feito pelo corpo local, desde que a igreja esteja correta em sua posição. Aquilo que eu falei, não julgue os outros para humilhar, para destruir, para colocar mais lá embaixo no chão. Outro dia eu encontrei um irmão, ele não tem emprego, ele não tem moradia, ele não tem nada, mas ele busca ao Senhor, ele canta louvores ao Senhor. E ele falou para mim, sabe, pastor, eu cada vez que entro numa igreja eu saio pior, por causa que eles não estão preocupados comigo. O chão ele foi feito para a gente pisar e ele não tem sentimento. Ele sabe ali, entre aspas, é lógico, que ele foi feito para ser pisado. Então ele não iria reclamar mesmo que ele tivesse sentimento. Mas eu tenho sentimentos, eu tenho coração. E muitas das vezes busco nas igrejas e os pastores me colocam pior do que eu estava para fora. Está faltando o amor de Cristo, a sabedoria e o discernimento. E muitos que estão em pecado, muitos que estão fazendo as coisas erradas, estão sendo exaltados e glorificados como deuses,
por causa, muitas das vezes, de dinheiro que é colocado nos dízimos e ofertas. E eu sou a favor de dízimo? Muito pelo contrário, não sou a favor, por causa que o dízimo foi dado ao povo judeu, começou em oferta livre por Abraão, depois veio na lei mosaica, mas terminou-se quando cumpriu-se toda a lei na morte de Jesus Cristo. E mesmo que não tivesse sido cumprido, nós não somos judeus, nós somos estrangeiros, nós somos povo gentil que fomos escolhidos pela obra da cruz, porque ele nos escolheu primeiro e não nós a eles. E nós não devemos dizimar, nós devemos ofertar conforme está em nosso coração. Mas muitos clamam e dizem e te amaldiçoam, dizendo: se você não dizimar, o devorador virá sobre sua vida. Mal sabe ele de conhecer as Sagradas Escrituras, conhece e não prega a verdade, dizendo que aquele que vive pela lei condenado está de toda a lei, por causa que tropeçando em só uma delas, já é condenado à morte eterna. Nós temos que viver pela graça. Mas voltando ao assunto, muitos não são exortados e corrigidos. E aí fala assim: deixa que Deus cuida, eu vou orar. Vamos entender porque Paulo lançou esse homem a Satanás. Então, refere-se a parar totalmente de orar por essa pessoa e pode ser feito pelo corpo local, desde que a igreja esteja correta em sua posição. Deus não vai honrar algo errado cometido pela igreja mais do que ele o fará por uma pessoa. Espera-se que esta ação faça com que a pessoa se arrependa. O que acontece, irmãos? Quando nós vemos alguém que está em pecado e nós vamos lá e buscamos: olha, irmão, olha, irmã, você está fazendo errado, desagrada a Deus, afasta Deus de você, o Espírito Santo fica triste, vamos se consertar, você precisa de ajuda. A pessoa brava: não quero, eu estou correto. Aí a Bíblia fala para a gente levar 2 testemunhas, a gente leva aquelas 2 testemunhas e nada. Aí a gente leva ao pastor da igreja, a igreja e nada. Aí a gente não tem que pôr na rua, a gente não tem que fazer com que ele deixe de ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra que liberta. Mas nós temos que deixar ele de lado. Nem a paz do Senhor devemos dar, para que ele se sinta envergonhado, para que ele se sinta excluso, entre aspas, do corpo do Senhor, para que Satanás, operando na vida dele, venha fazer com que ele se sinta o quê? Opa, tem algo errado comigo. O povo está ali glorificando, exaltando, sendo abençoado por Deus, e eu estou excluso. Por que eu estou excluso? E aí é aonde que o Espírito Santo revela a ele o seu pecado, fazendo não com que ele, pela obra das próprias mãos, venha a ser liberto do pecado, mas através do agir do Espírito Santo. Querem ver outro texto onde que fala sobre exortação? Nós vamos ter aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aqui no versículo 12. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Certifiquem-se de que o pregador que vocês estão seguindo está pregando verdadeiramente a palavra e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Isso se refere mais à obra que eles fazem do que as pessoas em questão. Tende paz entre vós. Isto revela a estima acima mencionada, como ajudando a produzir esta paz. Então quer dizer o quê? Que nós devemos saber o que está sendo entregue por nós. Se está sendo entregue o verdadeiro evangelho, se está sendo entregue aquilo que é da vontade do Senhor. Por quê? Porque senão nós estaremos indo por um caminho torto, um caminho errado, um caminho que não agrada o Senhor. Dando continuidade aqui, fala assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Refere-se àqueles que desistem,
Consolei os de pouco ânimo. Deveria ter sido traduzido: consolei os medrosos. Sustenteis os fracos, aqueles que não têm o entendimento correto da cruz de Cristo e o que ela significa para o seu andar diário com Deus. E sejais pacientes para com todos. Refere-se a todas as categorias que acabam de ser mencionadas. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal. Apresenta o cristianismo bíblico como o único sistema que tem por norma essa prática nobre. Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos, até mesmo para com os nossos inimigos. Regozijai-vos sempre. O crente tem todos os motivos para estar contente, independentemente dos problemas cotidianos. Orai sem cessar. Devemos orar por tudo e por todos. Ah, mas espera aí, lá em Coríntios o pastor disse que não devemos orar? Espera lá, irmãos. Tem casos e casos. Tem casos que somente Deus, o trabalhar de Deus, deixando a pessoa ser envergonhada para que possa ser operado. Que é um exemplo disso? Abraão. Abraão foi levado ali no caminho da terra prometida, mas Deus testou o coração dele, fazendo com que não houvesse muito pasto, muito alimento, muita água, e muitos gados tinha ele e seu sobrinho Ló, e ali ele resolveu descer para o Egito. Ele não estava preparado para ir para o Egito. E chegando no Egito, o que aconteceu? Ele disse que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã. E ali o faraó levou Sara para dentro do seu palácio, deixando Abraão e os demais para fora. E Deus envergonhou Abraão, fazendo com que viessem sonhos para o faraó aquilo que era de Deus, que Sara não era irmã de Abraão, mas era esposa. E Faraó se levantou bravo, dizendo que o Senhor viria sobre ele e o povo dele, que Abraão não poderia ter mentido. E Abraão foi envergonhado diante de todos. E não foi somente uma vez que ele fez isso. Por quê? Porque ele tinha medo. E ali ele fez outra vez no futuro a mesma coisa. Então, nós temos que deixar o Senhor trabalhar. Não adianta súplicas e orações. Tem muitas pessoas orando e a pessoa nunca muda. Sabe por quê? Por causa que ela precisa ser envergonhada. Nós devemos nos calar e deixar Deus trabalhar. Se nós colocamos na mão de Deus, por que queremos fazer com as nossas próprias mãos? Então vamos dar continuidade aqui. Em tudo dai graças, não necessariamente por tudo, mas em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não importa o que aconteça ou o quanto as circunstâncias possam parecer negativas, nunca devemos deixar de dar graças ao Senhor, pois essa é a vontade de Deus. Não extingais o espírito. Desobedecer a estas advertências é extinguir o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Este dom tem sido mais abusado do que qualquer outro. Independentemente disso, sempre devemos reconhecer o valor da verdadeira operação desse dom. 1 Coríntios 4:3. Examinai tudo. Quando as profecias são dadas ou algo é dito como sendo do Senhor, isso deve ser provado. A prova é bíblica. Rendel, bem, refere-se ao processo de examinar cuidadosamente tudo e aceitar o que é claramente do Senhor e rejeitar o que não é. Abstende-vos de toda aparência do mal. A pergunta é: isto agrada a Deus? Quando nós estamos num projeto, estamos numa caminhada e sentimos algo, já é um sinal. Isso agrada a Deus? Devemos continuar ou não? Se não agrada, irmão, para que vai continuar? Depois não adianta reclamar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Essa é a santificação progressiva, que só pode ser feita pelo Espírito Santo, que a executa pela nossa fé, estando firmemente ancorada na cruz, dentro dos parâmetros nos quais o Espírito sempre operou. O processo de santificação envolve o homem como um todo e
todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Revela a composição do homem. Isto se refere ao arrebatamento. Além disso, esse versículo revela o fato de que qualquer envolvimento, seja justo ou injusto, afeta o homem inteiro. E não só o corpo físico ou a alma, como alguns afirmam. Fiel é o que vos chama. Deus fará exatamente o que ele disse que fará, se nós apenas crermos nele, o qual também o fará. Ele santificará todo o nosso ser. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmãos, tem muitos textos bíblicos que falam a respeito de exortação. Mas eu vou ler ainda mais um em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda em desobediência. Irmãos, aquela historinha, olha, eu sei que o meu pastor está roubando, eu sei que o meu pastor está adulterando, eu sei que o meu pastor está pulando a cerca, eu sei que o meu pastor está isso ou está aquilo. Eu vou na igreja porque eu vou por Jesus. Eu vou na igreja por causa que Deus vai cuidar do meu pastor. Irmãos, vigia. Seu pastor não deve estar pregando a verdade. Se eu, como pastor, estou fazendo coisas erradas, a palavra do Senhor está mandando se afastar dos falsos pastores, se afastar dos irmãos, para não vos contaminar. Não adianta querer falar que é por Jesus, que o Jesus ele não vai mentir na sua palavra. De novo, ó. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. Literalmente quer dizer abandonar as fileiras da palavra de Deus. Na forma abreviada, significa que não devemos ter companheirismo com aqueles que ensinam outra coisa que não seja a cruz. Não se fala de excomunhão, e não segundo a tradição que de nós recebeu. De acordo com o ensino de Paulo, que era definitivamente do Senhor, a tradição, como é usada aqui, não significa doutrina não escritas, como essa palavra significa normalmente. O apóstolo se refere ao que o Senhor lhe havia dado e que ele havia fielmente ensinado às pessoas. Aquele tal negócio, irmãos. Se o pregador não pregar o verdadeiro evangelho, não adianta falar que está indo por Jesus, porque você sabe que as Sagradas Escrituras diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade não está sendo pregada, como vai ser liberto e abençoado? Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Foi a Paulo que o significado da nova aliança foi dada, que é o significado da cruz, Gálatas 1, 11 e 12. Por isso, o que ele estava dizendo era a palavra do Senhor. As pessoas devem assegurar-se de que o pregador a quem estão seguindo é de Deus, pois que não nos havemos andado desordenadamente entre vós. O contrário de andar desordenadamente é uma vida santificada, no sentido de que o pecado não tem domínio sobre a pessoa. Romanos 6,14. Nem de graça comemos o pão de homem algum. O apóstolo não se tornou uma carga para outros, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ele trabalhou no seu ofício de fabricação de tendas para suprir suas necessidades materiais. Irmãos, vamos ser honestos? Estão trazendo gente para pregar na igreja e não estão oferecendo auxílios para as ovelhas da igreja, nem cesta básica,
nem um passe de ônibus para procurar emprego, nem um passe de ônibus para ir correndo para o hospital, nem um botijão de gás, mas estão pagando rios de dinheiro para profetas de Baal pregar em nome de Jesus, aonde que as bênçãos não alcançam ninguém, porque Deus não está falando nada. E Paulo deu exemplo que ele não pegou dinheiro nenhum das igrejas, mas que ele trabalhou. É lícito pegar, receber o pregador? Sim, mas receber uma quantia simbólica, não rios e rios de dinheiro, onde se abre lençóis de casal tamanho extra king, para poder falar, quem trouxer aqui uma alçada oferta ao Senhor vai ser abençoado. Quanto maior a sua oferta, maior vai ser a bênção. E dentro daquele lençol, muitas das vezes, dependendo da quantidade de pessoas, chega a sair mais de 20, 30 mil reais numa noite para encher o bolso do pastor que pregou. Aonde que as ovelhas estão morrendo. Então nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Não porque não tivéssemos autoridade. Refere-se ao fato de que ele era um pregador do Evangelho e tinha o direito de ser apoiado financeiramente pelas pessoas. No entanto, ele não fez uso desse privilégio em Tessalônica, e isso por um propósito, mas para vos dar em nós mesmo exemplo para nos imitar. Sabe o exemplo que é dado hoje em dia? Vou falar para os irmãos, nunca cobrei para pregar o evangelho. Certa vez fui chamado para uma campanha de 3 sexta-feira desempregado, sem comida. A minha esposa na época estava grávida, o bebê nem se mexia por fome. E ali na hora que eu acabei a primeira noite, eu fui dar paz do Senhor para a pastora ir embora. Ela pôs 50 reais na minha mão, eu falei, não, eu não vim aqui por dinheiro. Não, irmão, eu dou para todo mundo que vem pregar. É lícito? É, mas meu coração não está ligado ao dinheiro. E eu dizia não, e ela não deixou eu sair daquela igreja sem levar os 50 reais. E assim foram as 3 noites. E saí dali chorando, falando para Deus que eu não fui ali por causa de dinheiro. E sabe o que uma criança falou para mim? Ô tio, quanto você ganhou? Falei, 50 reais. Ela disse, tio, não vai por esse caminho não. Meu pai não prega por menos de 450 reais. O exemplo que está sendo dado hoje é quanto você está arrancando dos cofres que deveriam sustentar órfãos e viúvas, pagar aluguel, isso e aquilo, mas estão arrancando dinheiro e mais dinheiro para pregadores de Baal. Irmãos, sejamos exemplos de Paulo. Não adianta pregar Paulo e viver como Satanás, como Judas. E assim termina um pouco sobre exortação, que a gente vem aprender, que a gente deve exortar para salvação, não para humilhação. E que nós devemos muitas das vezes até parar de orar e parar de caminhar com quem está no pecado e não abandona o pecado, para que nós não venhamos cair como ele. Porque aquele que está em pé se esforça para que fique em pé, porque aquele que está caído dificilmente conseguirá se levantar. Que Deus abençoe a todos e sempre confirme nas Sagradas Escrituras, para que não venha a haver nenhuma dúvida daquilo que é pregado para os irmãos. Porque muito já me enganaram, mas quando eu passei a conhecer as Sagradas Escrituras em 2015, muito me foi revelado do Senhor. Não adianta falar de Jeremias, que coisas que ainda não viu, não ouviu, será vos apresentado, se você não estiver ligado na obra da cruz. E aí o que lhe é apresentado é de Satanás, onde que não tem fruto nenhum, a não ser a morte eterna. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.